Deus nos dá o dom da vida e só por isso estamos prontos para iniciar nossa caminhada vocacional. Por isso, nossa vocação pode estar em qualquer lugar, seja no meio da rua, no meio das pessoas, como no caso dos leigos. Eles são os responsáveis por levar Deus para todos os lugares do mundo. É a presença da palavra de Cristo fora da igreja. Mas sua vocação também pode estar dentro de um lar, através da vocação matrimonial. É em casa que temos o berço de todas as outras vocações. Claro que sua vocação também pode estar aqui, dentro de uma igreja, de um santuário, de uma comunidade cristã. Eu estou falando dos religiosos, os padres, freiras, irmãos, seja qual for sua vocação, sua missão no mundo, todas elas caminham no mesmo sentido, o encontro com Jesus Cristo. A vocação é um chamado a uma resposta de um transcendente, de um outro maior do que eu. No caso cristão, para nós, a nossa fé, esse chamado vem de Deus e ele é verbalizado, ele é externado, é no rosto de Jesus, é no chamado de Jesus que nós encontramos esse convite. Então, nessa perspectiva, vocação, a gente vai entender como um chamado de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, para fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, para que eu possa servir, entrar no grande projeto de Deus. Cada vocação é uma história, cada vocação é única. A beleza eu gosto muito de escutar as histórias vocacionais das pessoas, porque mesmo que às vezes tenham nuances, mas tem uma coisa lá que é a surpresa, o inédito de Deus que encontra o inédito da pessoa. Porque nós somos seres únicos, então a forma também como Deus encontra de nos chamar é única. Então a experiência, existem, lógico, critérios, você vai sentir o chamado de Deus pela realidade, pela mediação das pessoas, pelo grito do pobre, pelo sofrimento. Você pode sentir esse chamado de Deus também, às vezes por um convite, uma interpelação de um irmão, uma situação. Mas cada um tem uma história única, cada um vai ter aquele momento onde sente aquele aquecer do coração, aonde diz, não, peraí, Deus está me convidando, está me chamando, meu lugar para ser feliz é aqui. O Papa Francisco diz que toda vocação nasce no coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel. Eu não simplesmente tenho uma vocação, mas o próprio meu ser, o meu ato de viver, o meu ato de existir é vocação, porque eu, como pessoa, antes de ser cristã, eu sou chamada, né? Então, na fé, nós acreditamos, nós somos chamados à vida, à existência por esse Deus que nos convida à vida. Então, tudo em mim é vocação, tudo que eu faço é vocacional, tudo pede de mim uma resposta. Há sempre propostas que vêm nos fazendo convites e a proposta maior é a proposta de Deus. Então, nós somos, vocação é muito diferente. Né? Dá uma qualidade maior na minha vida, né? Porque então se eu sou vocação, eu tenho que descobrir essa imagem e semelhança da Trindade que habita em mim e fazer com que ela brilhe, com que ela floresça, independente de onde eu esteja. Entre as vocações está a vocação religiosa, aquelas pessoas que são chamadas a servir plenamente a Deus. Vocação quer dizer chamamento. Então Deus chama alguém. E esse alguém é livre para responder ao chamado de Deus. A vocação religiosa é um chamado de Deus a alguém. A quem? A homens, a mulheres, para viver uma radicalidade de vida na resposta de amor a Deus. Ou seja, para ser todo de Deus. É claro que isso também se aplica às outras vocações, mas na vocação religiosa isso assume um estilo de vida radical pela vivência dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade e da obediência. Dentro da vocação religiosa estão os homens religiosos e as mulheres religiosas. Também temos a vocação sacerdotal, que é para viver no mundo como presença de Deus, como ministro de Deus no mundo. Toda vocação nasce de um encontro pessoal com Jesus. No caso do padre Renan, esse encontro aconteceu bem cedo, quando ele ainda era criança. A minha história é uma história simples.
mas muito marcada pelo amor de Deus. Eu sou de uma família muito simples, nasci na cidade vizinha de Guaratinguetá e sempre dizia que queria ser padre. E meus pais nunca me influenciaram no sentido de que deveria ser padre, mas também nunca me repreenderam no meu desejo de ser padre. Sempre me deixaram muito livre. Quando eu tinha 13 anos, o meu pai me chamou para uma conversa e me disse, quase com essas palavras: você fala que quer ser padre. Nós te acolhemos, te abençoamos, te damos nosso apoio. Se você não quiser ser padre, nós te acolhemos, te abençoamos, te damos nosso apoio. Querendo ou não querendo, você tem que tomar uma decisão. E eu olhei para ele com as capacidades que um garoto de 13 anos tem e disse para ele: eu quero ser padre. A vocação já é dada por Deus desde sempre. O que acontece é que alguns, por situações da vida, demoram a descobrir esse chamado. Existe um momento de um start, de um início. Quando se dá isso e como se dá isso, aí depende da bondade e do amor de Deus, que são infinitos por nós, e da liberdade da pessoa de captar, de perceber esses sinais que Deus vai dando. Mas eu brinco sempre que Deus incomoda, porque Deus persegue o seu amado. Deus o quer. Na minha vida eu recebi a graça de perceber isso muito jovem. Mas para viver a vocação sacerdotal é preciso percorrer um longo caminho cheio de provações, mas com muito amor. Quando Deus planta a semente da vocação sacerdotal, e aqui é importante, quando Deus planta a semente da vocação sacerdotal, ninguém se atribui. Ninguém pode dizer assim: eu tenho vocação, eu quero ser padre, eu. Não, eu fui chamado. E eu quero sim responder a esse chamado. E a igreja é a mediação para discernir se eu realmente fui chamado ou não e se eu tenho condições de responder a esse chamado. Então é um caminho longo, é um caminho árduo. Não basta a pessoa querer responder, a igreja precisa legitimar isso, né? Então os jovens que se sentem chamados, os jovens que percebem no coração essa sede, essa busca por ser de Deus na radicalidade da vida, não precisam ter medo, porque ali está a felicidade. É um caminho de renúncias, é um caminho de cruz, é um caminho de sacrifício? Sim, mas também é um caminho de felicidade. Também é um caminho de realização, porque na doação da vida você encontra o sentido da sua vida. Os sacerdotes são chamados para ser a presença de Cristo na terra. Durante a formação espiritual dos padres, eles escolhem pertencer a uma diocese ou a uma congregação. E nós temos diversas ordens religiosas na vida da igreja, né? Nós podemos elencar os franciscanos, salesianos, os jesuítas. São diversas ordens, mas cada uma com o seu carisma específico. E o carisma significa também a missão que essa congregação, essa ordem religiosa exerce. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos a beleza da vida religiosa na beleza dos carismas que o Espírito Santo inspirou ao longo da história. Muitos podem se identificar e realizar a sua missão, a sua vocação, conforme esta ordem, conforme o carisma que a ordem proporciona, né? No caso dos missionários redentoristas, congregação que o padre Reinaldo faz parte, a missão é evangelizar os pobres e abandonados do mundo. Nós, os missionários redentoristas, estamos presentes em mais de 90 países do mundo, realizando nossas obras missionárias. Claro que aqui no Brasil nós temos atividades que são bem específicas, né? Nós trabalhamos nos meios de comunicação, nas missões populares, nas paróquias das periferias das grandes cidades, e os santuários, né, que são os mais conhecidos redentoristas no Brasil, né, como o Santuário de Aparecida, também lá do Senhor Bom Jesus na Bahia, santuários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que temos em Curitiba, em Mato Grosso, no Pará. Então os missionários redentoristas são bem conhecidos por esse trabalho missionário realizado nos santuários também, né? Mas a nossa missão se estende pelo mundo afora e há congregação, ou melhor, e há províncias que trabalham também na área da educação,
E aqui na província de São Paulo nós temos também a assistência social, que é muito forte. Então são muitas as possibilidades para quem deseja viver esse carisma e se dedicar ao reino de Deus, realizando aquilo que mais gosta, né? As freiras também fazem parte dessa vida em fé. Elas encontram em Deus sua segurança, sua alegria e, por consequência, sua missão de estar ao lado dos mais necessitados. A religiosa, ela então vai viver, né, esse seu batismo na sua radicalidade, servindo também ao povo de Deus, mais na sua base, mais na raiz, juntamente mesmo com o povo. Então você vai ver irmãs em colégios, irmãs em creches, irmãs também em paróquia, em diversas pastorais, nos meios de comunicação, nas escolas, nas faculdades. Assim como no caso dos padres, as freiras também passam por um processo para serem consideradas religiosas consagradas. A irmã Maria Rita, por exemplo, faz parte da congregação Mensageiras do Amor Divino. Essa ordem religiosa foi fundada em 1954 aqui em Aparecida. Cada congregação ela tem um carisma e uma missão que lhes são específicas, porque se todas seguissem o mesmo carisma e a sua mesma missão, nós não teríamos, né, essa variedade de dons que nós temos na igreja devido a inúmeras famílias religiosas. Então, cada uma ela vai cuidar de um trabalho, tem uma missão específica na igreja. A nossa congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, nós nascemos aqui em Aparecida, então uma congregação 100% brasileira, nascida nas terras da Mãe Aparecida, que tem a missão do trabalho dos retiros espirituais, da catequese, da promoção humana, das missões populares e adigentes. E foi por causa deste trabalho que a irmã Maria se encantou com as Mensageiras do Amor Divino. Sendo então ouvinte da Rádio Aparecida, ela tinha um programa na época preparado pelo Secretariado Vocacional, que se intitulava Você Também é Chamado. E eu escrevi uma cartinha, né, para esse programa, contando esse meu desejo de ser irmã, e eles encaminharam para a promotora vocacional da congregação. Ela entrou em contato comigo e nós fomos mantendo correspondência, e ela me chamou para participar do estágio. Eu participei do estágio e ingressei na congregação no ano de 2005, e com a graça de Deus estou aqui até hoje, né? Pude percorrer toda a etapa de formação que nos é proposta pela congregação, e estamos aí, né, servindo o povo de Deus como mensageira do amor divino. E é através da vida dos religiosos, padres, irmãos, freiras, que se constrói e se edifica a igreja. Porque o amor, ele deriva da Trindade, e a Trindade é só amor. Então, viver uma vocação na sua fidelidade, na sua responsabilidade, é experimentar esse amor de Deus em todos os chamados que Ele faz na vida de cada pessoa humana, independentemente de onde quer que ela esteja, que segmento de religião ela tem uma vocação, a vida, a ser um ser humano melhor, que é o que a gente mais precisa para o nosso mundo hoje. Para viver uma vocação religiosa é necessário muito discernimento e coração aberto. E são nesses aspectos que hoje os religiosos trabalham para ajudar os jovens a descobrirem suas vocações. Eu sinto que hoje, na questão vocacional, infelizmente, a gente está passando um momento muito difícil também na nossa realidade, no nosso Brasil. Momento de muito luto, muita perda. E a juventude já estava vivendo muitas perdas. E a gente sente assim pela própria violência urbana que a gente vinha, pela questão das crises, dos empregos, e se assomou mais ainda que veio com a pandemia, né? Então, mas a gente já viu uma juventude que ao mesmo tempo aguerrida, com vontade de lutar, mas aonde a gente via também muitos jovens com um vazio existencial muito grande, porque não descobriram aquilo que a gente começou falando, que a minha vida tem um sentido maior, que eu posso me atrever a ser mais, que eu posso abrir a janela, eu não preciso ficar sentado, como diz o Papa, no sofá, vendo a vida da televisão,
ou como diz a Adriana Calcanhoto, ver na vida da janela, como um remoto controle. Não, eu posso sair para a luta. E é tão bonito quanto os jovens estão saindo para a luta e descobrindo que ele é capaz, que a sua vida tem sentido, que a sua vida é vocação. A Bernarda tem hoje 20 anos. Ela está no primeiro ano do noviciado para se tornar freira. Mas aos 12 anos ela já sentia vontade de servir a Deus. Fazia catequese, desde que eu fazia catequese já conhecia-se Deus, né? Os catequistas já diziam, o pai em casa também foi catequista. Quase que a catequese não era só na igreja, em casa também. E esse encontro com Cristo foi quase sempre conversava com Ele. E também desde a minha primeira Eucaristia. Parece que a parte mais intensa da minha vocação, que eu falei que é mesmo isso que quero. A Bernarda morava na África e veio para o Brasil para fazer seu noviciado na congregação Mensageiras do Amor Divino. Ela sabe que ainda está no começo da sua caminhada, mas tem certeza que é neste lugar que ela quer estar. E a cada dia acho que cada dia acho que fica mais claro. Sei lá, mas isso é um processo, né? Com o andar do tempo, tem de estar muito ligado à oração, à meditação, o trabalho, a compreensão, porque a vida comunitária é necessário muito diálogo e compreensão mesmo. E quando tem isto, porque onde está Deus, se tem tudo. Então, quando se tem muita oração e diálogo, a paz. O número de pessoas batizadas em todo o mundo cresceu de 2013 a 2018 cerca de 6%. Neste período, o número total de seminaristas foi de mais de 115 mil. E se sabemos que os jovens são o futuro do mundo, no caso da igreja não é diferente. Nós precisamos acolher com muito carinho esta vocação, esta primavera da igreja, que são os jovens, e tentar compreendê-los. Não tentar ensiná-los, mas sim tentar entendê-los. Este momento especial exige de nós muito discernimento, mas também exige de nós a sustentabilidade para estas vocações. Então, acolher bem as crianças, acolher bem os adolescentes, acompanhar este novo tempo e ajudá-los neste processo de discernimento é muito importante, porque ali, como nós já falamos, está o futuro das vocações na igreja. O Lucas é seminarista há 1 ano. Ele quer ser um irmão redentorista. Tudo começou quando teve as Santas Missões Redentoristas na minha cidade, em Taquarivaí. Tive a graça de conviver com alguns missionários, que até hoje eu tenho muita gratidão. E entre eles foi o irmão Alain e o padre Lucas, que inclusive ficaram durante a missão hospedados na minha casa. Ficaram 1 semana lá. Nessa época eu tinha uns 11 anos. Então foi esse primeiro se encantar com a congregação. Eles até brincavam, né? O padre Lucas falava, você achará de mim uma vez, como nome normal, agora a gente pode ser 2 também como redentorista. Mas eu falava na hora que não quero. Mas ainda tive esse encanto. E o tempo foi passando. Comecei fazendo encontros também com a diocese de Itapeva. E quando eu tinha 14 anos, comecei, como eu já tinha o contato também do padre Lucas, a gente entrou em contato por mensagem, e eu também comecei os encontros ocasionais redentoristas. Em 2018. Comecei fazendo em Sorocaba, que é mais perto da minha cidade. E aí, então, eu vi que aquilo de fato era o sentido da minha vida e que ali seria feliz. Me encantei ainda mais com os redentoristas. E, em 2019, eu entrei para o seminário. Ano passado, com 15 anos, cursando o 1º ano do ensino médio. Mesmo diante da pandemia, o Lucas e outros seminaristas continuam na caminhada vocacional. Aqui no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, a rotina deles começa cedo, com a oração da manhã e só acaba no fim do dia. Esse ano, tudo mudou em comparação com o ano passado,
por causa da pandemia, né? A gente tinha normalmente férias em julho, essas férias foram para maio. Então, até o final do ano, permanecerei aqui no seminário. E durante a vida de seminário, principalmente nessa etapa do aspirantato, é um tempo de intenso discernimento. A gente, como você disse, é jovem. Então, ainda as dúvidas, as inquietações, ou melhor, estão cada vez mais fortes e nessa época são mais fortes, né? E elas se apresentam cada vez mais em nossas vidas. Então, sempre no seminário vai aparecer dificuldades, problemas, aparecem dúvidas mesmo vocacionais, mas quando temos de fato a vocação, esse desejo, temos de fato o desejo de ser um redentorista santo, sendo sinal da presença do Redentor, tudo se resolve. Então, a partir da oração, a partir da vivência comunitária, tendo sempre o foco, que é o discernimento, que é a missão redentorista, tudo vai se resolvendo. Então, está sendo um tempo, como você disse, de estudo, de aprofundamento, de vida oracional, de vida comunitária, né? E a formação nos amadurece, principalmente nessa etapa. A partir das dimensões comunitárias, a dimensão humana, intelectual, espiritual, a gente vai cada vez mais amadurecendo na vida como cristão, na vida como um ser humano, na vida também como um futuro missionário redentorista. Como jovem, eu tenho esse sentimento, esse desejo, essa inquietação de, vendo esse mundo tão dividido, tão sem Deus, buscar ser sinal de comunhão, sinal da presença do amor do Redentor. Você é muito amado, muito amada por Deus, muito escolhida. Mesmo que as situações da vida estejam contrárias, mas se você entrar lá no fundo de você mesma, você vai descobrir que tem alguém que diz: você é importante, eu te amo. Esse alguém é Deus. E é verbalizado por algum anjo que está ao teu lado e que você talvez, pelas circunstâncias da vida, não está enxergando. Mas esse anjo está verbalizando isso. Então, tenha coragem, arrisque, vá, se lance. Vocação é esse lançar-se no mar da vida. Vá e se lance. Você é muito importante, você é preciosa, precioso. Nem sempre conseguimos ouvir claramente o chamado de Deus. Por isso que a ajuda de algumas pessoas pode facilitar esse caminho. O padre Geraldo, por exemplo, é da congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, ordem religiosa que tem como um dos seus pilares rezar pelas vocações. Para descobrir o que Deus quer de nós devemos, antes de tudo, fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé e não querermos encontrar respostas a partir da nossa própria concepção, do nosso próprio egoísmo, das nossas próprias vontades. O que é importante? Deixar que Deus fale por nós. Deixar que Deus nos dê a resposta certa no momento certo. Todo casal tem como missão viver o amor conjugal e formar família. Por isso que viver a vocação matrimonial é dizer muito mais do que o sim inicial. É querer e viver todos os dias o sentido da vida a dois. A vocação a ser família é se construir, esse transcer, esse ícone do que é a trindade no mundo, vamos dizer assim, nessa comunhão do pai, da mãe, ser esse espelho, esse gerar vida. Às vezes nem sempre há possibilidades, há casais que têm a possibilidade de gerar filhos seus, mas geram a vida cuidando de tantas outras vidas que lhes são confiadas ao longo do mundo e formam família. Esse ser, até Deus quis ser família, Deus é família, né? Então, a vocação a ser família é a base de tudo, é ali que a gente vai aprender o valor de ser gente, o valor de ser pessoa, de me construir a minha identidade. É ali que eu vou descobrindo que eu pertenço
não só a um pequeno grupo, mas eu vou descobrindo que eu pertenço a um grupo maior, eu não sou sozinha nesse mundo, né? Então, a família é a base de tudo, essa pequena igreja doméstica. A família é uma pequena igreja doméstica, então reflete a igreja mãe, né? Então, é lógico que a importância da família é grande nesse testemunho, porque é na família que a gente aprende os valores, é na família que a gente aprende a amar, a acolher a vida. Então, é na família que acontece. E a igreja precisa desse testemunho, né? E para que possa refletir também a outras pessoas. E é por isso que a família é o berço de todas as outras vocações. É dentro de um lar que nasce também o desejo de viver à luz do Evangelho. Poderia dizer que sem o sacramento do matrimônio, sem a família, as outras vocações não existem, né? Porque a família, ela poderia ser chamada de um ninho de vocações, né? Pela constituição da família, nascem todas as vocações para a igreja. Entretanto, o sacramento do matrimônio é um sacramento belíssimo. Quando nós celebramos este sacramento, nós estamos celebrando uma grande vocação da igreja que Deus nos deu. A vocação matrimonial também é viver a responsabilidade de educar os filhos de acordo com os princípios cristãos. A igreja conta ou espera, né, a participação das famílias dentro desse contexto de igreja, né? A igreja é formada basicamente pelas famílias, comunidades de famílias, né? Então, que fazem esse trabalho assim, dentro da igreja, da instituição igreja, né? Então, a importância da família dentro da igreja é justamente esse testemunho que ela deve dar, né, do amor de Deus. Nós, como casal, devemos refletir esse amor que Jesus teve pela sua igreja, né, pela igreja. Então, nós, como casal, refletimos isso, né? Não somos luz, mas refletimos essa luz que chega até nós, vinda de Deus, vinda de Jesus. Eu penso que a igreja, o papel da família para a igreja é fundamental, né? Nós precisamos de famílias santas para o bem da igreja, né? Precisamos lutar pela nossa família. Não podemos desistir, porque às vezes a gente vê coisas negativas da família, né? Desanimando a família. E não, a família o Papa diz, é o evangelho da alegria, o evangelho do amor, né? Então, nós temos que levar essa mensagem, que vale a pena ser família, que vale a pena lutar pelo matrimônio, pela família, passar valores para os nossos filhos, né? Depende tudo muito da família. E se não tiver uma família saudável, não se tem uma sociedade saudável, né? Nós precisamos, através da nossa família, também iluminar a sociedade. O Rui e a Rita são casados há 29 anos. Eles são de famílias religiosas e por isso o desejo de se casar perante a Deus sempre foi um sonho. Nós temos a nossa base familiar é católica. Nós fomos criados, né? Eu fui criada aqui dentro da Basílica Velha. Meus avós moravam atrás da Basílica Velha. Então, eu sempre convivi aqui, fui nascida aqui em Aparecida e tinha isso muito forte. Na minha época a gente frequentava muito a igreja de Santo Antônio, né, a catedral lá, e fiz primeira comunhão lá, crisma todo lá, com os padres de lá. Então era a base da nossa família, era né, ser cristão. Nosso matrimônio é o amor que nos une, né, até hoje, e Deus que nos sustenta. Essa é a base da nossa família. O Rui e a Rita têm 2 netos. Para eles é uma responsabilidade educá-los diante do amor de Deus. Eu não vejo a minha vida sem estar com ela. Para mim não tem sentido, né? A minha família é tudo para mim hoje, né? A minha esposa, filha, netos, essa é a minha família. Então eu não vejo, né? Eu acho que é o segredo, você gostar, amar, pedir a Deus todos os dias para você perseverar nessa vida. Meu sonho era ser avô, porque o meu pai morreu muito cedo, com 46 anos, então ele não conheceu nenhum neto, nada. Então eu tinha esse sonho, eu pedia sempre a Deus
que eu não fosse embora desse mundo se eu não conhecesse os meus netos, né? E hoje a gente tem 2 netos, o Miguel, com 5 anos, e a Manuela, com 1 ano e 3 meses. Tudo que nós aprendemos e somos hoje, eu sinto isso, vem da oração dos nossos avós, vem de tudo que eles pediram a Deus pela família. E eu acho que é uma responsabilidade para nós hoje também sermos esse pilar de oração pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Já o João e a Viviane são casados há 6 anos. Eles se conheceram na igreja no dia de São José. Desde então, a história de amor e fé não teve mais fim. Acredito que foi Deus, né? Não foi coincidência a gente ter se encontrado. Deus ter colocado ela no meu caminho e eu no dela. E a gente poder ter, depois de 2 anos de namoro, 1 de noivado, chegamos à decisão do casamento, né? Uma coisa assim bem, acho que bem pensada, né? Consciente, não uma coisa assim, todo mundo está casando, eu tenho que casar, mesma coisa ela. Também sempre tive essa vontade, né, de me casar. A minha família é uma família católica que sempre procurou me ensinar, né, o que pelo catolicismo a gente tem que seguir, né? E eu encontrei o João, eu acho que foi o que Deus uniu mesmo, né, amor? E a família cresceu rápido, viu? Logo depois que eles se casaram, a Sara nasceu. Foi uma bênção mesmo, porque ela ter vindo na nossa vida veio só acrescentar, somar o amor que a gente já sentia, porque só nós dois, com muitos casais que não têm a possibilidade de ter filho, ou outros que realmente não quer, opta por não ter, não é uma família completa, né? Porque uma das finalidades do matrimônio é constituir uma família, quando é só eu e ela, apenas um casal. Agora, quando a gente tem um filho, aí a gente forma uma família verdadeira, né? E ela veio para nós como uma benção que a gente não sabe o que seria da nossa vida sem a presença da nossa filha. Família completa. E apesar de parecer simples, é preciso muita dedicação e amor para se viver uma família unida. É oração, a palavra de Deus que nos norteia, né? E amor, né? E acho que se uma família não tiver amor, união, não tem como dar certo, né? O diálogo também é muito importante, no caso, na vida a 2, porque sem diálogo, né, não se chega a lugar nenhum. E acredito também, por a gente ter uma vivência cristã, de participar sempre da igreja, você poder ajudar como voluntário nas pastorais, diversos movimentos que tem a nossa igreja católica, e isso nos fortifica muito a nossa vida a 2 em casa, né? Porque a gente, através dos ministérios que a gente participa, a gente procura vivenciar no nosso matrimônio, no caso da nossa família, o que a gente faz lá fora, né? Um serviço para a igreja, mas que também reflete na nossa vida. Falando em família, o sonho do casal Alexandre e Ana era ter uma família grande. Eu penso que é vocação, né? Matrimônio, às vezes eu vejo as pessoas falarem é sorte. Não é sorte, é vocação, né? Porque você vai descobrindo aos poucos o plano que Deus tem, desenhando a nossa família. Porque antes eu já sonhava com 3 filhos, ele também, né? E a gente já sonhava com a nossa casa. E exatamente como a gente sonhou foi, né? Então acho que tudo é um encontro, né? De vocações, um encontro de pessoas. O maior pilar, seja na vida individual, no casamento ou na família, é ter Deus no centro de tudo. No nosso casamento, nós procuramos dia a dia ter conosco Jesus Cristo e também passar para os filhos. Então o maior pilar é Deus na nossa vida. E eu acho que mais que tudo exemplo, né, Alexandre? A gente procurava sempre estar envolvido na comunidade, cantando, fazendo leituras na missa, né? E sempre estar ali junto para que eles pudessem viver no meio disso. O que eu mais admiro nos meus pais é esse compromisso que eles têm com a igreja, com Deus, o respeito um com o outro
e que aqui em casa a gente sempre preza pelo diálogo, sabe? Sempre acontece alguma coisa com alguém, já está sabendo, sempre conversando, um auxiliando o outro, dando conselhos. E isso é o que eu mais gosto na nossa família também, que a gente está sempre unido e diante de Deus a gente está sempre ali, um com o outro. E nesse sentido nada abala a gente. A parceria que eles têm com a gente, de sempre estar presente na nossa vida, sempre apoiando, sempre investindo na gente, acreditando e ter essa comunicação diária com a gente, sabe? O que eu mais admiro neles é o respeito, né? A união. A gente muitas vezes pensa que a nossa família é perfeita, muitas pessoas olham de fora e veem, a família é perfeita. Mas não, nós temos as discussões, os problemas também. E a diferença é que os problemas são resolvidos diante de Deus. Assim como a vida já é uma vocação, a partir do momento que somos batizados, nossa missão também é viver o Evangelho do Senhor. Por isso que todos nós, seja na nossa casa, na rua, no trabalho ou na igreja, vivemos pelo amor de Deus. É aquela pessoa que sente que o teu lugar, o teu papel no mundo, o seu chamado, o seu jeito de ser no mundo, é estar no mundo, sendo essa presença concreta, ali no mundo da política, no mundo da cultura, no mundo do trabalho, no seu local ali, ele vai exercer, não porque o mundo não esteja presente nas outras vocações, mas cada um é presente nessa realidade de uma forma específica. E o cristão leigo e leiga, ele está dentro do seu mundo do trabalho, dentro das realidades, com a sua presença cristã. Dentro da vocação da cristão leigo e leiga, tem muitas formas de poder viver essa vocação. O cristão leigo, ele não é feito para ficar dentro da sacristia. O cristão leigo é para poder agir lá no mundo. Quer dizer, nenhum de nós somos, mas muito menos o cristão leigo, porque o seu papel é de transformação e de fermento na massa. Além da vocação matrimonial, muitos casais vivem ainda a vocação leiga. O Rui e a Rita, por exemplo, se aproximaram mais de Deus depois do casamento. E hoje eles coordenam um movimento que tem como objetivo ajudar e apoiar outras famílias. Nós tínhamos acho que 17 anos de casados quando nós fomos convidados para participar do ECC. Nós morávamos aqui na Santa Rita, em Aparecida, pertencíamos à paróquia Nossa Senhora Aparecida. E hoje é Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, né? Na época era só paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós fomos convidados para participar do encontro e fomos. Fomos sem saber muito do, né, que seria, né? E foi realmente um divisor de águas, né? Como você disse, né? Um divisor de águas na nossa vida. Que através do ECC nós aprendemos muitas coisas sobre a igreja que nós não sabíamos, né? A missa, né? O engajamento, qual o motivo de você se engajar, por que você vai se engajar, você trabalhar numa pastoral, você ajudar o próximo, se doar. Quando alguém vai em casa, te pede alguma coisa, algum auxílio, a gente aprendeu que também não é só o auxílio material, o alimento, né? A palavra, conversar, estar junto, né? Tentar ajudar, direcionar aquela pessoa para um caminho. Então nós fomos aprendendo isso tudo dentro da igreja e depois do ECC, né? Com testemunhos de amigos que participam, né, desse serviço ECC. Esse serviço é nacional, né, em todo o país, né? E ele nos ajudou muito a crescer como cristão,
como trabalhar dentro da sua comunidade, na paróquia, né? E nós estamos até hoje, graças a Deus. Quando Deus nos chama, estamos prontos a atender. Apresentar Deus e também aproximar Ele de outros casais também é a missão deles. A vocação matrimonial é um dom, né? Deus que é uma graça de Deus para nós, né? Então, o sacramento do matrimônio, Deus na nossa vida, na nossa família, é uma graça que nós alcançamos. E nós não podemos guardar isso só para nós. Então, é importante, o ECC faz isso, ele traz para nós essa consciência de que nós precisamos levar Jesus para as outras famílias. Então, nós precisamos abastecer a nossa família, fortalecer a nossa família e levar esse Jesus, a misericórdia de Deus para essas outras famílias. Trabalho leigo feito também pelo João e pela Viviane. Eles fazem parte do Ministério de Leitores do Santuário Nacional de Aparecida, da Pastoral da Pessoa Idosa e ainda do movimento Equipes de Nossa Senhora. Que é um movimento da igreja, né? E ele é bem voltado para o matrimônio. Ele, assim, é para o casal, né? É para o crescimento do casal. Para o casal se fortalecer e sair em ajuda, né? Fazer esse trabalho de leigo na igreja. Porque eu acho que se você não tem essa vivência de participar de nenhum movimento da igreja, você acaba ficando um pouco vazio, né? No caso, um casal. Surgem os problemas, as dificuldades, você não tem onde se apegar. Agora, no caso, a gente participando, não que a gente participando, a gente é melhor do que ninguém. Não, pelo contrário, a gente tem falha, tem limitações. Às vezes tem até mais provações do que outros casais, porque é assim, né? Mas o que nos dá força é Deus, né? O que nos dá força, no caso, Maria, que sempre acompanha a gente também, Nossa Senhora. Então, fortalece bastante na hora, principalmente agora esse momento que a gente está vivendo de isolamento, o trabalho nosso, né, que foi... o comércio que foi afetado, mas a gente, com a força da oração, a gente consegue superar tantas dificuldades que nós e muitos casais estão passando, né, durante esse momento. Então, nos aproximou mais, principalmente na oração. O Alexandre e a Lúcia sempre foram ativos na igreja. Eles são ministros da Eucaristia e também fazem parte do Ministério de Música. Quando os filhos foram nascendo, cada um também começou a se desenvolver com a música. É uma caminhada, né? Você vai crescendo também na fé, crescendo no seu compromisso com Deus, né? E é uma coisa que me deixa muito honrada, levar Jesus às pessoas. Como a gente fala, né, faz muito bem pra gente. Eu acho que é um grande diferencial, porque hoje em dia, assim, a gente fala, o mundo tá muito perdido, e realmente é verdade. A gente conhece várias pessoas, assim, que não ligam muito, né, pensa que, bobeira, vou pra igreja e tal. A gente pensa assim, tem muita gente que pensa, não, tem vergonha, né, de participar da missa, mas não é assim, né. Deus tá ali, presente na igreja, e a gente indo lá, a gente encontra a nossa paz interior, sabe? Eu acredito nisso. Além do Ministério de Música, o Rafael faz parte de um grupo de jovens voluntários de uma casa de recuperação para pessoas viciadas em drogas. Para ele, a principal motivação foi o exemplo dos pais. Esse trabalho faz toda a diferença na minha vida. Eu mudei radicalmente depois que eu comecei a participar desse trabalho lá na Casa Dom Bosco, né? Porque a gente percebe várias realidades diferentes de pessoas assim, que passam por muito mais dificuldade do que a gente. E a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos. O leigo traz a esperança da humanidade através da ajuda e o serviço a Deus. É o olhar e a caridade fora da igreja e, ao mesmo tempo, ele enriquece o mundo com sua sabedoria cristã. Quando eu era bem pequenininha, minha avó, ela fazia visita, ela benzia, ela levava remédio nas casas, fazia visita e eu acompanhava ela. Então ficou assim, né, essa fé, esse cuidado dela acabou ficando para mim. Mas aí, por um período, né, eu fui trabalhar as coisas da vida e me afastei um pouco.
Mas aí, logo eu tive um chamado de Deus e acabei voltando. E a fé, ela só foi assim, renovada mesmo há uns 10 anos atrás. Quer dizer, sempre tive, mas esse desejo mesmo da pastoral há uns 10 anos atrás. A Josi faz parte da Pastoral da Saúde. Toda semana ela faz visitas para doentes em casas e em hospitais. Eu costumo falar que é um conjunto do respeito, da generosidade, da humildade, da questão da oração, sim. Porque tem enfermos que você vai visitar, você chega e eles já pedem, eu queria tanto uma oração. Tem enfermos que você vai visitar, eles querem conversar. E aí a conversa é longa. E tem enfermos que eles querem ouvir, sim, ouvir uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. Uma vez uma gente até me falou, Josi, quando a gente começa, a gente não para mais. E foi bem assim que aconteceu comigo mesmo. Aí foi tendo chamado assim, de Deus, primeiramente, e acabou acontecendo. Você visita uma pessoa na Santa Casa, logo você acaba acompanhando ela na casa, logo você sabe de um vizinho, um conhecido, e assim você vai visitar e você é visitada. Então a alegria é muito grande, você sente um desejo enorme no coração de ir de encontro ao próximo, porque no Evangelho é muito colocado, que Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, eu acho que o sentido da vida realmente é isso, é amar um ao outro, é ir de encontro ao próximo. Esse é o sentido, Então, é muito gratificante. Alguns leigos têm ainda carismas específicos que servem diretamente à comunidade eclesial, caso dos catequistas. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eu nasci, tive a minha adolescência todinha, foi lá onde eu fui a primeira vez catequista, com 17 anos. Tive uma turma de primeira Eucaristia, 1, 2, 3, acho que foram 5 turmas. Depois dessa primeira experiência, a Rosana voltou a trabalhar como catequista anos depois em uma comunidade chamada São Judas Tadeu, na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Deus abre as portas, mas tu precisa dizer o sim e ir atrás, buscar. Foi ali onde que eu fui. Daí entrei na Diocese de Joinville. Fui muito bem recebida pelas irmãs que orientavam a catequese, orientam até hoje. Elas nos deram assim um aconchego muito grande. E foi através do método da leitura orante que a Rosana se reencontrou com sua vocação. Deus da vida caminha conosco e é Ele que nos dá certeza no nosso ser. Então, se eu sou catequista, eu tenho que ser a melhor catequista do mundo, com todos os meus defeitos. Se eu faço parte de uma comunidade, eu tenho que fazê-la de todo o coração. Eu não posso ser só meia catequista, fazer parte de meia, porque quando eu aprendi a vivenciar a leitura orante, quando ela passou primeiro por mim, eu fui tocada, eu fui evangelizada. E é ali que acontece a transformação. Transformação que trouxe luz para a vida dela. Vocação. Vocação é chamado, E eu tenho certeza, sim. Eu sou catequista e, de verdade, preciso fazer ecoar este Jesus maravilhoso. Preciso fazer esse Jesus ser conhecido. E a gente só ama aquilo que conhece, A nossa missão de batizado é trabalhar para evangelizar pessoas. Então, é uma responsabilidade grande? Sim, muito grande. Mas para isso nós temos os respaldos da formação, nós temos a oração, nós temos uma caminhada de fé verdadeira, então de
muitas vezes, de dizer sim quando a gente quer dizer não. Temos um comprometimento muito grande e buscando sempre a unidade, porque sozinho ninguém vai longe. Nós, catequistas, nós precisamos sempre buscar a santidade, mas a sabedoria também. E se nós temos um objetivo, nós precisamos ter um planejamento. Se isso flui, tudo segue. Vai se ajeitando no caminho. E assim, ela não é a certeza do nosso sim, que o Deus da vida caminha conosco.